Acompanha comigo aí na tela, porque eu fui legal e deu tempo de fazer slide hoje. E se você ainda não abriu, Salmo 15, versículo 1 diz assim: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, o que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós buscamos a tua presença, Senhor. Buscamos, Senhor, te conhecer nessa noite um pouquinho mais, Senhor. Então, Espírito Santo, buscamos entendimento, discernimento a respeito da tua palavra, Senhor. Temos o entendimento de que quando o Senhor nos visita, Pai, quando estamos meditando a palavra, as tuas palavras geram transformação de mente, de caráter, de vida, Senhor. Então, por isso, Pai, pedimos uma visitação do Senhor sobre nós nessa noite. Assim como o Senhor já tem feito durante o nosso tempo de louvor. Pai, que possamos compreender essas palavras e que elas possam gerar vida, Pai, e mudança de caráter, Pai. Não só algo forçado, Senhor, mas algo gerado pelo Espírito Santo. Algo feito por Ti, Pai. No nome de Jesus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Então, para você que está anotando aí, o nome, né, o título da nossa mensagem de hoje é muito simples. Porque eu não tenho criatividade alguma, né? Aqueles que habitam na presença do Senhor. Beleza? Salmo 15. Pessoal, é muito interessante quando você para estudar os Salmos, algo muito interessante que eu aprendi lendo e estudando esse Salmo, é que o Salmo 15 ele é uma resposta direta para o Salmo 14. Não sei se você já teve experiência de ler o Salmo 14, talvez você já tenha feito aquelas leituras diárias, devocional, segue planilha de não sei o quê, tem o da igreja, tem de tudo quanto é lugar, tem o que você faz na sua casa. Mas o Salmo 15 parece que ele foi escrito na mesma sentada. Davi sentou para escrever o Salmo 14 e ele foi lá e já escreveu o Salmo 15. Porque o Salmo 14 é Davi descrevendo o ímpio. Davi descrevendo aqueles que merecem desprezo, que a gente encontrou até no versículo 4. Aqueles que não caminham de maneira correta perante os olhos de Deus. E no Salmo 15, Davi faz o contraponto de quais são as características dos homens e das mulheres de Deus. Quais são as características daqueles que habitam e moram aonde o Senhor habita. E por isso, eu achei isso muito interessante. Porque o Salmo 14, ele é tipo negativo. Ele é negativo, ele só fala coisa ruim, fala características das pessoas ruins, fala o que elas fazem, fala o que elas não fazem. E o Salmo 15, então, ele foca, né? Foca no homem do Senhor. E a estrutura do Salmo é muito simples. A estrutura do Salmo 15 é muito simples. O Salmo começa com uma pergunta. Quem? 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 E ele faz essa pergunta e o objetivo do Salmo é responder essa pergunta. Então, se você fosse estruturar, né, o Salmo, então primeiro você tem a pergunta, segundo, você tem a resposta para essa pergunta, porque você tem várias respostas. Não é só uma característica, não é só um traço do caráter, tá? São vários. E para finalizar, a última frase do capítulo é uma promessa. Eles nunca serão abalados. É uma promessa que a gente encontra no Salmo. Então, o Salmo começa justamente, quem habitará, quem poderá morar? E por que Davi, então, faz essa pergunta, pessoal? Por que Davi, no seu tempo devocional, na sua busca pela presença de Deus, ele coloca isso em palavras? Se você voltar para o contexto histórico aqui de Davi, gente, Êxodo capítulo 25, a partir do capítulo 25, Moisés está recebendo as instruções de Deus para como a adoração funcionaria durante o tempo do Antigo Testamento. Não sei se você vai lembrar, mas no capítulo 25, você tem a instrução de como construir a arca. Tamanho da arca, tamanho das hastes,
que era de ouro, o que não era, o que ia dentro. Também no capítulo 25 fala sobre os instrumentos, todos os utensílios do tabernáculo, como tudo ficaria organizado. Então a porta teria que ser para o leste, tal coisa ficava para o norte. E Moisés recebe todas as instruções de Deus para como o tabernáculo deveria funcionar. E quando Davi está escrevendo isso, a gente encontra, por que ele faz uso dessa palavra, santuário? Porque o santuário, o Santo dos Santos, era o lugar o quê? O santíssimo lugar, onde a presença de Deus habitava. Porque você lembra disso, a Arca da Aliança era o quê? A representação no Antigo Testamento da presença de Deus. Então, tanto é que você tem histórias no Antigo Testamento de pessoas tocando da forma errada e elas são fulminadas na hora, por causa da falta de respeito, da falta de reverência, a falta de temor. Então, Davi ele usa essas palavras para falar sobre, no capítulo 26 de Êxodo, ele fala sobre o tabernáculo, todas as outras coisas que vão no tabernáculo. Eu esqueci de trazer uma imagem. Eu salvei a imagem e não coloquei a imagem. Produção, se tiver como achar uma imagem do tabernáculo de Moisés, pode colocar aí. Mas esse tabernáculo, gente, era um tabernáculo móvel. Ele era montado e desmontável, dependente de quanto os israelitas eles caminhavam. Então você lembra, 40 anos de peregrinação. Lembra o livro de Êxodo? Eles ficam caminhando, dando volta. Porque Deus meio que deu uma cansada de uma geração extremamente ingrata. E é muito interessante, porque Êxodo capítulo 25, Moisés diz, tá bom, vocês não querem subir para o monte, eu vou subir para o monte para receber as instruções. Ele sobe, recebe as instruções, recebe as tábuas da lei, recebe as instruções sobre o tabernáculo. E Êxodo capítulo 27, 28 é o quê? Arão construindo o bezerro de ouro. Moisés diz, pessoal, espera aí que eu vou aprender como a gente vai fazer esse rolê. Espera aí que eu vou aprender como que a gente vai viver essa vida e como a gente vai adorar a Deus da forma correta. E eles não têm capacidade de esperar. E acontece o que acontece. Então continua aqui comigo. Então era um tabernáculo que era móvel e eles eram desmontados e montados. Só que o que é interessante aqui, o contexto de Davi já era um pouquinho diferente. Por quê? Em 2 Samuel capítulo 6, você lembra da palavra do pastor Paulinho? Ele ministrou 2 Samuel capítulo 6, que é justamente quando Davi resolve o quê? Estabelecer um lugar para a presença de Deus. E você tem o que a gente chama de o tabernáculo de Davi. Não é que ele era totalmente diferente do de Moisés. Pelo contrário, a estrutura era muito parecida. Muito parecida. Mas o que ele faz? Esse tabernáculo agora não é mais móvel. Ele não ficava sendo desmontado e montado toda hora. Ele ia ser estabelecido. E é nesse momento que Davi estabelece o quê também? A adoração 24/7. Adoração incessante na presença de Deus. Os sacerdotes prestando culto a Deus constantemente. Então Davi está o quê? Mudando um pouco a cultura e o entendimento. E ele escreve várias vezes a respeito desse lugar da presença de Deus. Ele fala a respeito desse lugar, de que ele quer conhecer esse lugar, de que ele quer experimentar esse lugar. Salmo 84, você conhece. Paulinho escreveu uma música a respeito desse salmo. Mas diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Então Davi, o contexto, ele aprende com Moisés, ele olha para a palavra, ele encontra como as coisas deveriam acontecer. Mas ele fala assim, vamos dar um upgrade nisso. Chega de ficar montando e desmontando. O Senhor ele tem que morar no nosso meio. A imagem está aí? Ó. Tá. Tem algumas imagens bem específicas. Se você quiser buscar depois no Google, cara, você vai encontrar as imagens certinho com as definições do que cada coisa significa, o lugar de cada coisa, onde cada tribo ficava. Deus estabeleceu até onde cada tribo tinha que ficar. Tipo, a tribo de Judá ficava ao leste e a porta também do tabernáculo ficava para o leste. Umas coisas bem específicas e Deus tem toda a sua motivação. Tá? Mas assim, é muito interessante porque Deus instrui o seu povo e ele diz assim, para que vocês possam provar da minha visitação, façam dessa forma. Organizem as coisas desse jeito.
Deus fala, gente, tamanho de véu, tamanho de arte, de tudo, tudo, tudo. Deus dá todas as instruções. Olha lá, olha, a produção foi... Ó, tem até um sacerdote, a vestimenta dele. Tá? Então depois você dá uma lida. Meu objetivo não é ficar falando de forma bem específica, mas assim, o que eu quero que você entenda? É que, anota isso aqui. Antes de aceitar a nossa adoração, Deus precisa aceitar o adorador. Antes de Deus aceitar a nossa adoração, Deus precisa aceitar o adorador. E esse é o propósito desse salmo. Esse é o propósito desse salmo. E, sabe, muito interessante, porque se você for ler Romanos capítulo 3, você provavelmente lembra desse texto. Olha isso aqui. Versículos 10 e 11. Não há nenhum justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Gente, Romanos capítulo 3, Paulo está citando o Salmo 14. E daí você está falando, mas peraí, isso aqui está um pouco contraditório. Como que eu vou ter esse traço do meu caráter para eu conseguir habitar na presença de Deus? Se não há nenhum justo sequer. Se não há nenhum que busque a presença de Deus. Nenhum que busque ao Senhor por livre e espontânea vontade. Se você for olhar o Salmo 14, é o versículos 2 e 3 que está citando isso. Então, eu quero que você entenda algumas coisas. Que esse habitar, esse morar, esse permanecer aqui, gente, o que nós podemos entender hoje com o entendimento e a revelação que nós temos, graças ao Espírito Santo, é que todas essas coisas que ele começa a descrever a partir do versículo 2 são os frutos de nós permanecermos na presença de Deus. É de como nós somos transformados e moldados pela presença do Senhor. De como é impossível você permanecer o mesmo. De como você, a partir do momento que você tem momentos onde você recebe da revelação, do conhecimento de Deus, você vai percebendo o quão diferente você está se tornando. Suas atitudes vão mudando, seus pensamentos vão mudando. Aquilo que sai da sua boca muda. Porque a presença do Senhor, ela nos transforma. Ela nos transforma. Vamos lá, continua aqui. Versículo 1. Gente, essa palavra habitar aqui, quem habitará no teu santuário? Essa palavra habitar, gente, ela sugere permanência. Ela sugere o quê? Algo contínuo. Algo que não é apenas uma visitação. Olha que interessante. Olha que interessante. Não é algo assim, não é apenas uma visitação do Senhor, onde o Senhor vem, ele passa. Mas é algo para permanecer, algo contínuo, algo que vai se prolongar. Então, habitar no tabernáculo do Senhor significa firmar a nossa vida em Deus. E é muito interessante, porque quando você vai para o Novo Testamento, quando Jesus está descrevendo o trabalho do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer conosco, olha o que diz, João capítulo 14, anota essa referência. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. O trabalho do Espírito também é algo permanente. Ele habita conosco. Ele não só nos visita. Nós temos experiências sobrenaturais, onde a gente recebe uma porção maior do Espírito, onde a gente é empoderado pelo Espírito. Mas a instrução que a gente recebe de Cristo aqui é o quê? Ele vai descer e ele vai permanecer sobre nós. Não vai ser só uma visitação. Não vai ser só um treme-treme. Não vai ser só um arrepio. Mas vai ser algo que permanece, que fica, que é duradouro. A palavra morar aqui, na parte B do versículo 1, é do hebraico Shakam. Shakam, daí que vem a palavra Shekinah. A palavra Shekinah, que você já ouviu bastante, a gente canta, tem cânticos nos tempos, né, que a gente canta Shekinah. Mas você sabe o que significa Shekinah? Significa presença. Só que o que é interessante? Toda vez que essa palavra aparece, nos tempos de Moisés, sempre era algo glorioso. Era uma nuvem. Era algo assim que as pessoas ficavam com até um temor no seu coração era gerado.
algo que faltava palavras para descrever. Era fogo. E eu vejo que é Deus tentando se revelar, não tentando, né, mas Deus revelando de uma forma que o ser humano poderia entender a gloriosa presença de Deus, o tamanho, a dimensão e o quão preciosa ela é. Então, sempre é algo glorioso, sempre é algo majestoso, sempre é algo muito grande. E outra coisa que me vem à mente quando eu penso em habitar, em morar, eu vejo, eu entendo algo que a gente vai ganhando familiaridade. Algo que se vai se tornando, que você vai conhecendo cada vez mais. Você não sabe onde estão as coisas da sua casa? Então, por exemplo, se eu te visitar na sua casa, eu não vou saber onde as coisas estão. Eu não vou saber onde está o copo que você usa para tomar água. Eu vou ficar perguntando, é nesse aqui? É aqui? Onde você mora, você conhece. Você conhece os detalhes. Você sabe onde as coisas estão guardadas, onde as coisas estão depositadas, onde as coisas mais preciosas da casa estão. Então, a questão aqui não é quem poderá entrar, gente. Sabe por quê? No Antigo Testamento já tinha gente que entrava no Santíssimo Lugar. Se for só para entrar e sair, a gente vai voltar para o Antigo Testamento, a gente volta para a cultura do Antigo Testamento e não muda nada isso. Então o convite aqui que o salmista está fazendo e que Davi provava era um lugar de habitar, de conhecer, de permanecer. Não é só, deixa eu dar uma espiadinha. É verdadeiramente conhecer esse lugar. Você está entendendo? As pessoas já tinham acesso ao Santíssimo Lugar. Só que elas visitavam uma vez por ano. O sumo sacerdote visitava uma vez ao ano o Santíssimo Lugar. Uma vez ao ano. E a instrução aqui que a gente está vendo é que a gente está percebendo que Davi, no Antigo Testamento, ele já percebeu que não era sobre só visitar um lugar, mas era para esse lugar onde o Senhor está habitando e conhecê-lo verdadeiramente. Então a pergunta verdadeira é, mas quem pode permanecer lá? Quem verdadeiramente vai morar nesse lugar? Quem vai estar familiarizado? E daí a gente encontra 11 atitudes, 11 traços durante o Salmo 15. Eu não vou falar dos dois últimos ali que a gente encontra no versículo 5, que falam a respeito da área financeira, eu vou focar nos outros. Propaganda, patrocina nós. Vamos lá, versículo 2. Então, primeira resposta, as primeiras respostas que a gente encontra para a pergunta, quem vai habitar? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Gente, íntegro aqui, no hebraico, é tamim. Completude de conduta moral. A primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia é Gênesis 17, versículo 1. Quando Deus está chamando Abraão para perto. Diz assim o texto. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Outras versões vão trazer, e seja perfeito. Seja obediente a mim em tudo. A ideia aqui, gente, é você, o quê? Ser inteiro, sincero e sem culpa. Então, você sabe o que é integridade, mas sabe o que é interessante? Quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz assim, portanto, sejam perfeitos, como como perfeito é seu Pai Celestial. E Meyer Perlman, que é um teólogo, ele descreve, comentando a respeito desse texto, ele fala isso aqui, ó. Não se trata de uma perfeição infalível, mas de um sincero desejo de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? A gente aprendeu em Romanos capítulo 3 e no Salmo 14 que é impossível você ser perfeito. A gente aprendeu isso. Já é algo muito consolidado na nossa fé. Que o nosso problema está aqui dentro. Que o nosso problema é o nosso coração.
E a gente precisa da ação do Espírito Santo em nós. Então, por isso que quando a gente tem que ter um entendimento correto do que o salmista está dizendo aqui. E ele continua, pratica o que é justo. Então, aqueles que habitam, primeiro, têm o seu interior transformados, para depois as suas ações serem transformadas. Aqueles que moram onde o Senhor habita, aqueles que são visitados, ou seja, o Senhor permanece com eles são completamente transformados, do seu coração para fora. E de coração fala a verdade, maneira como nós pensamos, mesmo nossos pensamentos não falados. Sabe aquelas coisas que você até por graça do Espírito, você pensa, mas você não age naquilo? Até essas coisas o Espírito Santo é capaz de transformar. Não sei se você já percebeu, mas eu já percebi algo muito louco na minha jornada de fé. É que algumas coisas eram muito mais difíceis no começo. Eu tinha muito mais pensamento sobre coisas erradas. Pela graça de Deus, o Senhor tem libertado os meus pensamentos. Talvez você já esteja percebendo isso. Você já mudou sua forma de pensar. Não é mais só o seu coração, não é só mais o que você está falando. Não é mais só o que você está fazendo, mas lá dentro, o Espírito Santo está transformando, está moldando, está transformando devagarzinho. Cara, e esse é um traço daqueles que permanecem na presença. O Senhor vai moldando. Vai falando, peraí, vamos tratar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos transformar essa área. Então, é como se fossem estágios. Pode passar, acho que o próximo slide. É como se fossem estágios. Então, primeiro, nosso sincero desejo de fazer a vontade de Deus. Isso precisa ser o inicial. Tudo começa com isso. No sentido de você perceber a sua necessidade de Deus. Você perceber o quão desesperado você é de Deus. Segundo, esse desejo nos leva a praticar atos de justiça. E terceiro, a gente tem daí nosso coração transformado. Versículo 3. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Spurgeon tem uma frase sobre esse versículo, cara. A língua de alguns homens morde mais do que seus dentes. A língua de alguns homens machuca muito mais que os seus dentes. Cara, talvez esse seja um dos maiores dificuldades da nossa geração. É muito comum você falar mal dos outros pelas costas. É muito normal. Você fazer comentário desde roupa, aparência, personalidade, jeito de ser, virou muito comum. E o triste virou comum aqui dentro. Virou comum aqui dentro. Isso não pode ser normalizado. Provérbios capítulo 6, olha isso aqui. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. Olha isso aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Gente, das 7 que a gente tem aqui, 3 são sobre a língua, sobre a nossa boca. Das coisas que o Senhor detesta, a gente encontra no Provérbios capítulo 16 uma lista. Tipo, mano, o que Deus odeia? Vai para o Provérbios capítulo 6. Das 7 que ele fala, 3 é sobre a nossa boca. E de como nós temos que lidar com a nossa boca. Isso ensina algo para nós. Que talvez uma das grandes dificuldades da nossa vida cristã vai ser domar a nossa língua. O que vai sair dela. As palavras que a gente vai proferir. Eu quero te dar uma instrução aqui, cara. Vou ser muito prático. 4 perguntas que a gente precisa fazer quando a gente recebe a informação sobre outra pessoa. 4 perguntas, assim, que você tem que fazer de uma maneira autoavaliativa, assim, pro seu coração mesmo. A primeira. É confidente? É algo que outras pessoas têm a necessidade de saber?
Sabe por quê? Tem algumas coisas que não são fofoca, gente. Tem coisas que você precisa compartilhar com o próximo. Tem coisas que você precisa compartilhar com o próximo. Mas tem a grande maioria. Você recebe informação de outros que você tinha que, na verdade, nem estar escutando. Segundo, é verdade? É verdade. Porque tem muita coisa falsa que chega nos teus ouvidos. E a gente assume quando sendo verdade sobre as pessoas. A gente está lidando com uma coisa no ministério essa semana. Uma célula. De uma menina que... Estamos lidando com isso. Passou uma informação aí, começou a vazar uma informação. Uma coisa muito feia, assim, uma coisa muito triste. E isso machucou o coração da menina. E a situação não foi resolvida da maneira correta, porque a informação continuou rodando. Uma informação falsa sobre a pessoa. Continuou rodando. Sabe, tem algumas coisas que vão precisar, você vai escutar no seu ouvido, você vai chegar isso até você e você vai pensar, peraí, acho que eu preciso checar isso aqui. Isso aqui não está parecendo ser verdadeiro, não. Nem tudo que chega do seu amigo é verdadeiro. Que talvez o teu amigo que recebeu essa informação não passou por essa peneira aqui que eu estou te passando aqui. Terceiro, é necessário? Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim: quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Sabe, tem momentos, cara, que você percebe que a conversa que você está tendo com seus amigos está indo para um lugar que a ação correta é só você falar assim, vamos ficar quietinho aqui nesse momento? Vamos parar de falar o que a gente está falando? Vamos mudar de assunto? Vamos começar a conversar sobre outra coisa? E a quarta e última pergunta. É algo bom? Ela serve para um propósito saudável? Ela vai causar discórdia, problema em algum relacionamento? Ou vai edificar? Por isso que é isso que a gente aprende em Efésios. Que o nosso falar deve ser algo positivo. Fez sentido? Essas 4 perguntas que você deve fazer? Vamos lá. Ainda nesse versículo 2, perdão, no versículo 3, né? Versículo 3, diz assim, não faz mal ao próximo. Então, não é somente ter a sua língua controlada aqui. Também o intuito aqui de Davi, quando ele está escrevendo, é literalmente, esse significado dessa palavra pode ser machucar fisicamente alguém. A gente prezar pelo bem-estar dos outros, até físico. Além de psicológico, emocional, físico também. E o terceiro aqui, não lança calúnia contra o próximo. Gente, ofender com palavra. E aqui não é nas costas, é na cara. É na cara dura mesmo. Tem gente que não, além de falar pelas costas, fala na cara. Coisa que não deveria estar sendo falada. Hernando Dias Lopes tem uma frase sobre fofoca que eu anotei aqui, se você quiser marcar. Acho que tá até ali, ó. Se não houvesse pessoas que gostam de ouvir fofocas, haveria um fim do comércio de espalhá-las. O fofoqueiro carrega o diabo na língua e o ouvinte de fofocas leva o diabo nos ouvidos. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todos os pecados. Gente, o amor deve ser uma das nossas maiores marcas com as pessoas. Nós, aqueles que tivemos um encontro com Cristo. Sabe o que o amor faz? O amor, a fofoca acaba até chegando. Mas o amor faz o quê? Cobre a vida daquela pessoa. Sabe por quê? Você sabe que o irmão que está do seu lado é imperfeito. Ele tem falhas. Assim como o seu líder tem falhas. E você pode muito bem ficar falando mal das costas do seu líder. O seu supervisor tem falhas. Você pode ficar falando mal do seu supervisor. Os seus pastores têm falhas. E você pode muito bem falar muito mal de nós pelas costas.
ter cara de bajulador, ter cara de amigo, ter cara de pessoa que está conosco, mas pelas costas fala mal. Da liderança. Gente, todos nós somos falhos, mas o amor ele cobre. E no sentido aqui, não é cobre no sentido de passar e jogar debaixo do tapete, mas é proteger a vida do seu irmão. Proteger a vida da sua irmã, que tem falhas, que comete erros, mas também recebeu uma porção da graça de Cristo, assim como você recebeu. Texto aqui de Efésios, que eu falei citando antes, eu acabei deixando mais para depois aqui. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Tá? Eu acabei colocando errado, que era para ter colocado antes. Efésios 4, 29. Beleza? Vamos lá. Versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Gente, vou tentar simplificar essa primeira parte aqui, ó, que rejeita quem merece desprezo. Vou falar do jeito mais fácil para você entender. Crente não paga pau para ímpio. Crente não paga pau, olha para o estilo de vida dos que estão para fora e fala assim, ó, quero ter uma vida igual a daquele cara. E o que mais tem é adolescente que paga pau para artista vagabundo, que tem uma vida imoral, que vive uma vida nojenta, vive uma vida imoral, e o adolescente paga pau para aquele cara. Quer ir no show, quer ir não sei o quê. Eu não estou falando, não é uma questão de pecado, estou falando para quem, em quem você se espelha. É isso que eu te pergunto. Em quem você olha e você fala assim, eu quero ser igual esse cara. Eu quero falar igual ele. Eu quero agir igual ele. Eu quero andar igual ele. Cara, estou sendo muito específico. Porque adolescente... Cara, você provavelmente na sua vida, adolescente, meninos e meninas, tem um estudo, é algo psicológico, todo adolescente faz isso. Ele projeta em alguém que é um pouco distante. Alguém para ele ser semelhante. É normal. Tá? Com meus 12 anos, essa pessoa para mim era o Kaká, tá? Jogador de futebol. Já compartilhei isso na igreja. Porque ele nasceu no dia do meu aniversário, a gente faz aniversário de 22 de abril, a gente jogava bola. Cara, não sei. Inocente. Se é sem noção igual eu era, né? Então, é isso aí. Mas volta comigo aqui. Cara, para de pagar pau para pessoa inútil. De verdade. Uma pessoa sem propósito na vida. De verdade. O que você escuta? Que tipo de música você escuta? E eu não estou aqui, de novo, eu não estou aqui para pregar um legalismo, tipo assim, se você ou escuta essa música, tá em pecado, mano. Não é isso o meu intuito. Mas é o que você está almejando. Em que direção você está caminhando. Com quem que você quer parecer. Salmo 73, versículos 3 ao 10, diz assim, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades e nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Quais palavras? As palavras de quem você tem bebido? Outras versões desse texto aqui, cara, no Salmo 15, diz assim, aos seus olhos o vil é desprezado. Tem algumas pessoas que você precisa desprezar, que levam um estilo de vida. E aí que tá, não é que elas não são dignas do amor de Deus, que Deus não ama elas, são coisas diferentes. Uma coisa é você buscar pregar o evangelho para o perdido, você querer trazer essa pessoa para perto, para ver a vida dela transformada. Outra coisa é você ficar olhando para um cara distante de você e falando assim, eu quero ser igual ele. Eu quero andar como ele anda.
Eu quero falar como ele fala. Se um homem verdadeiramente honra a Deus, não pode, ao mesmo tempo, honrar aqueles que vivem na contramão da vontade de Deus. E é interessante que o versículo continua e Davi, ele dá o quê? O contraponto. Então, não honre essas pessoas, despreze esse tipo de gente, mas diz assim o quê? Mas honra os que temem ao Senhor. A palavra aqui, cara, nos dá um direcionamento do quê? Vou usar usar um termo bem fácil para você entender. Tem muito crente bom para você poder pagar pau para essas pessoas. E você dizer, quero ser igual a essas pessoas. Sabe, eu tive grandes homens de Deus na minha vida. Homens que eu posso me espelhar. E eu falo, pô, quero caminhar igual ele. Quero pregar igual essa pessoa. Quero falar de tal forma. Quero ter autoridade dessa forma. Quero estudar como essa pessoa. Quero ter conhecimento bíblico como esse pastor. Meu pai, meu avô. Sabe, mas teve um homem que Deus colocou na minha vida, que foi o pastor Eduardo. Cara, eu amo esse pastor. O pastor que foi está lá em Juazeiro do Norte. Ele fez o nosso aconselhamento de casamento. Cara, e com ele, eu amo o jeito que ele prega. Eu amo o jeito que ele fala. Eu acho é um jeito extremamente simples e fácil de entender. Eu amo o jeito como ele lida com as pessoas, como ele trata as pessoas. E eu enxergo nele, de novo, né? Vários outros homens que eu me espelho também, mas eu enxergo nele um homem que eu falo assim, pô, quando eu tiver... Hoje ele está com 61 anos de idade. Eu falo, quando ele tiver com a idade dele, eu quero estar vivendo daquela forma. Não é um homem perfeito, tem as suas falhas também, mas é um homem que eu olho e digo, cara, se eu caminhar igual esse homem, se eu viver igual a ele, vai ter sido uma jornada boa. Nós precisamos disso. E a instrução da palavra é honra esse tipo de gente. Honrem os que temem ao Senhor. Para de pagar pau para cara que tem cara de crente, que é famosinho, e começa a seguir crente de verdade. Gente que vai mudar o seu jeito de ser. Que você fala assim, pô, esse cara aqui ó, tem um caráter aprovado. Essa pessoa aqui é essa mulher que é uma mulher de fé. Tem muitos. Tem tanto na palavra, como também na nossa comunidade local. Talvez essa pessoa seja a mãe de uma amiga sua. Pai de um amigo seu. Eu não sei, cara. Talvez você não teve bons espelhos dentro da sua casa, com seus pais. Mas eu te garanto, cara, que nessa família aqui, Igreja Nova Aliança, nessa família, nessa comunidade de fé, você vai encontrar homens mais maduros que você pode dizer, homens e mulheres, que você pode se espelhar nessas pessoas. Que não são perfeitas, mas que você pode se espelhar nelas. Você pode dizer, pô, eu gostaria de ser um pouco parecido com aquela pessoa. Gostaria de caminhar como aquela pessoa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora lhes pedimos que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Outra parte do versículo 4, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Cara, o que mais tem é adolescente que não sabe manter a sua palavra. Você é muito prático. Você olha na cara dos seus pais e ele está saindo para o trabalho depois do almoço. E ele diz assim para você, faça tal tarefa. Você sabe a tarefa que você tem, o trabalho que você tem. Daí você olha na cara dele e fala assim, vou fazer, tá? Pode ir para o trabalho tranquilo. Daí seu pai vira as costas, entra no carro e vai para o trabalho, chega 6 horas da tarde na sua casa e você ficou 4 horas vendo Netflix no seu celular e só jogando tempo fora. E você mentiu na cara dura do seu pai. Você falou que você ia fazer tal coisa. E você se comportou da maneira oposta. Eu estou sendo muito prático, porque o salmista é extremamente prático conosco. Mas fica de pé aí comigo. Salmo maravilhoso, confrontador.
Quero ler mais 2 versículos com você. Por quê? Vamos lá, então. A gente conversou um pouquinho sobre 9, né? 9 atitudes, 9 virtudes daqueles que habitam na presença do Senhor, no santuário do Senhor. E, como eu falei para você, o santuário, o tabernáculo, ele era a representação da presença de Deus na terra. Era onde Deus se manifestava, onde Deus falava. Pode subir, Isa. Era onde Deus falava, era onde Deus se comunicava com os sacerdotes, era onde Deus aceitava a adoração. E eu quero ler 2 textos com você que você já sabe disso. Você já sabe as informações que estão nesse versículo. Você provavelmente já leu esses versículos. Um deles até eu li alguns cultos atrás, mas Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 22 diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no Santíssimo Lugar. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. De uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, e nosso corpo lavado com água pura. Você sabe disso. Você sabe que você tem pleno acesso à presença de Deus. Você sabe que vivemos na nova aliança. Você sabe que a gente vive pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um ministro de louvor, você não precisa de um sacerdote, de alguém. Você não precisa queimar, vir aqui prestar queimar um boi aqui, você não precisa. Você sabe disso. Que o sangue perfeito de Jesus foi o suficiente para nós, para nos dar acesso à presença de Deus. Mas Efésios capítulo 2 leva esse entendimento a um nível um pouquinho maior. Não é que o Hebreus está incompleto, mas entende isso aqui. Efésios 2, 17 ao 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, 2 coisas que a gente aprende no Novo Testamento. Primeiro, que o coração sincero, Hebreus capítulo 10, o coração sincero e desesperado pela presença de Deus nos dá acesso, nos garante isso. Quando você se aproxima de Deus com o coração sincero, reconhecendo o sacrifício de Cristo sobre a sua vida, isso é o suficiente para você poder se aproximar da presença de Deus. Mas também tem outra perspectiva, onde além de você se aproximar da presença de Deus, existe também a perspectiva de você deixar o Senhor habitar em seu coração e Ele fazer morada dentro de você. Dentro de você. Então são 2 coisas, deixa eu exemplificar aqui. Então, eu e você nos reunimos no sábado à noite para o quê? Receber um pouco dessa presença. Para que o Senhor possa o quê? Vir descer sobre nós. Mas quando você for para a sua casa, meditar nas Escrituras, buscar o Senhor de maneira sincera, Ele vai aqui dentro, habitando, fazendo morada. E aí que tá. Quando Ele faz morada,
Salmos 15. As coisas são mudadas. Então você não precisa ter vergonha dos pecados da sua semana. No sentido de, cara, que você precisa de um coração sincero. E falar, Senhor, eu quero que o Senhor permaneça comigo. Até eu ter um caráter como o teu. Até eu ter um coração moldado como o seu, Cristo. Eu quero ser um espelho de Jesus nessa terra. Eu quero caminhar como Ele caminhou. Quero falar como Ele falou. Eu quero ministrar como Ele ministrou. Sabe, gente, não é impossível. Não é impossível viver uma vida transformada pelo Espírito. Não é impossível. Existe uma vida transformada para você. Existe uma nova criatura que vai ser gerada pelo Espírito Santo. Que você não... Cara, você tem dificuldade de entender isso. Talvez você olha para a situação que você está hoje. Você olha para a nojeira do seu pecado hoje. Você fala, é impossível. Pastor, essa semana eu caí no mesmo pecado que eu pedi perdão 6 meses atrás. Mesmo pecado que eu pedi perdão 2 semanas atrás. É possível. É possível se você se aproximar dele com o coração sincero e deixar ele habitar. Efésios, capítulo 2. Deixar que ele habite. É só assim, gente. Porque existe o lugar da presença. A gente busca junto, a gente busca a presença de Deus, a gente derrama o nosso coração como ministério, todos juntos, família. E o Senhor nos visita, o Senhor vem sobre nós, o Senhor se revela sobre nós. A gente teve momentos preciosos na presença de Deus, que faltam palavras para descrever, cara. Cultos que a gente não queria ir embora. Que você fica assim, cara, a presença de Deus está palpável nesse lugar, eu não quero ir embora, eu não quero encerrar culto. Eu não quero pedir para o seu pai vir aqui levar você embora, porque o Senhor está nos visitando. Mas a pergunta é o quanto você está dando espaço no seu coração para o Senhor poder verdadeiramente habitar, te transformar, mudar a sua conduta, mudar quem você é. É só assim que a gente vai ter um ser completamente transformado. É só desse jeito. Quando o Senhor habitar aqui dentro, é que nós seremos. Salmos capítulo 15. Só assim. Só desse jeito. Quando o Senhor habitar em nosso coração verdadeiramente. Não pode ser fogo de palha, gente. Não pode. Não pode ser fogo de palha. A gente já falou disso, a gente repete isso. Porque não dá, cara. Não dá para viver. Não dá para você viver a sua vida dependendo dos outros. Se não for Cristo moldando o seu caráter, moldando quem você é, você vai voltar para as velhas práticas. Você vai voltar para o seu antigo jeito de ser, para as suas antigas atitudes. Aí não tem cafezinho com o pastor. Não tem momento de discipulado com o seu líder. Não tem conselho de um supervisor que vai transformar você. É você abrindo espaço de maneira sincera e desesperada pela presença de Deus. Por isso que a gente tem falado em conhecer. A gente precisa conhecer o nosso Deus. A gente precisa buscar o nosso Deus.